Olá pessoal, como é que vocês estão? Nessa aula a gente vai começar a falar do último componente do sistema de computação, que são os processadores. A gente já viu que o processador ele consiste na unidade de controle e na unidade lógica e aritmética. E que o processador ele precisa ter pelo menos 2 ciclos para executar uma instrução, que são o ciclo de busca e o ciclo de execução. Então, no ciclo de busca, essa instrução ela é buscada na memória principal e armazenada no registrador IR, que é o registrador de instrução. E no ciclo de execução, essa instrução é lida do registrador IR, encaminhada para a ALU para fazer o seu devido processamento depois da etapa de decodificação. Então a gente vê que o processador está todo o tempo executando várias instruções para completar a tarefa de um programa. Então nessa aula a gente vai focar e estudar como é que é realizado, como é que é construído o conjunto de instruções do processador. Então aqui a gente tem uma ilustração de como é o sistema de computação. Então aqui a gente vai ter o nosso processador ele vai estar se comunicando com a unidade de memória, né, que é o sistema de memória, que seria correspondente à memória principal, vai estar enviando e recebendo dados dessa memória, também vai se comunicar com o dispositivo de entrada e saída, que também pode ser aqui uma memória auxiliar, como disco rígido, por exemplo. Então a gente vendo especificamente no nosso processador, a gente vê que ele é composto de 2 partes, que é a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. Então como é que seria feita a comunicação do processador com os demais dispositivos? E a gente já viu que a CPU utiliza um barramento único, que é o System Bus, para se comunicar com a memória principal e os demais dispositivos de entrada e saída. A gente chegou a ver aí também que os dispositivos de entrada e saída podem estar utilizando outro componente de hardware, que são os DMAs. Então, o que é o conjunto de instruções? A gente já viu que um conjunto de instruções são todas aquelas instruções que o processador suporta, que ele consegue executar alguma tarefa. E essas instruções elas são representadas no sistema binário, conjunto de zeros e uns, e para facilitar o uso dessas instruções, a gente tem a linguagem de assembly, a linguagem de montagem, que é uma representação simbólica da linguagem de máquina, do conjunto de instruções. Então toda instrução ela vai ser um conjunto de zeros e uns, e esses conjuntos de zeros e uns eles podem ser divididos em campos, e esses campos representam os seguintes elementos. Vai ter um campo destinado para o opcode, que seria o código da operação, é o código que vai identificar se essa instrução ela vai realizar uma soma, subtração, vai realizar um jump e assim por diante. Ela vai ter um outro campo, que são de referências aos operandos, que vai especificar qual é o operando de entrada que a gente vai precisar para executar a instrução e qual vai ser o operando de saída que a gente vai armazenar o resultado dessa instrução. E ela vai ter também a referência para a próxima instrução, que seria no caso de instrução de desvio de controle. Então isso aqui são os elementos básicos que todo o conjunto de instruções vai ter. Então aqui seria o diagrama do ciclo de instrução, né? A gente relembrando aí como é que seria. Então a gente tem primeiro a atualização de qual seria o endereço da próxima instrução, depois a etapa de busca da instrução, depois teria a decodificação dela, o cálculo de qual seriam os operandos de entrada, aí depois seria a execução da operação da instrução e o cálculo dos operandos de saída, e assim sucessivamente nos próximos ciclos até finalizar o programa. Então vamos ver como é que seria a representação de uma instrução. Cada operação ela vai ter um padrão único de bits. Isso significa que diferentes instruções ela pode ter tamanhos diferentes, né? Uma instrução com 16 bits, uma instrução com 32 bits e também com diferentes campos. A gente vê alguns elementos de uma instrução e esses elementos eles podem variar, tanto em tamanho quanto quantidade. E cada instrução ela também vai ter uma representação simbólica para humanos, que seria o que a gente chama de mnemônicos. Aqui como exemplo a gente vai ter uma instrução de add, uma instrução de sub e uma instrução de load. Então a instrução de add ele vai fazer a soma de 2 valores, a instrução de sub vai fazer a subtração e de load ele vai carregar um valor na memória principal dentro de algum registrador. E os operandos também usam representação simbólica. Então a gente vai identificar esses operandos por meio de alguma variável, né? Algum identificador do registrador, como por exemplo a gente tem a instrução add AB. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria o formato de instrução. Então nesse formato a instrução tem 16 bits e ela é formada por 3 campos. 4 bits são destinados ao opcode e 6 bits são destinados às 2 referências aos operandos. E esses operandos eles podem ser tanto de entrada quanto de saída.
A gente também tem diversos tipos de instruções, né? Temos instruções de processamento, que são aquelas instruções de lógica aritmética, como add, sub, multiplicação. A gente vai ter instruções para armazenamento na memória principal, tá? De load e store. Vamos ter também instruções de movimentação de dados, isso aí considerando movimentação de dados entre dispositivos de entrada e saída e processadores. E vamos ter também instruções que vão mexer no controle do fluxo do programa, como os ifs, os whiles, o for, como a gente vê aí em linguagem de alto nível. E também a gente vai ter diferentes referências dos operandos dentro de cada instrução. Então, normalmente, a gente tem no máximo 3 endereços, né? Isso aí é uma convenção. Tem alguns conjuntos de instruções que possuem mais do que 3 endereços. Uma instrução com 3 endereços, ela vai ter os campos operando 1, operando 2 e resultado. Os dados de entradas vão ser referenciados pelo operando 1 e 2, depois que o cálculo é feito, ele é armazenado no endereço referenciado pelo resultado. Então aqui nesse nosso exemplo, a gente tem aqui no caso C igual a A mais B. Então A e B são os operandos 1 e 2 e C é a referência do campo de resultado. Então aqui tem um caso que é muito incomum porque ele é muito longo. A gente também tem um caso de instruções com 2 endereços, onde um desses operandos ele também serve como resultado. Então vai ter um operando que ele é tanto como entrada tanto quanto saída. Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, né? A igual a A mais B. Então esse A ele é tanto a entrada quanto a saída. Então na instrução com 2 endereços, a instrução ela fica menor, mas ela também vai exigir armazenamento temporário e trabalho extra, porque a gente vai precisar de mais instruções. O outro tipo de instrução é somente com endereço. Então isso significa, né, que o segundo operando é implícito. Ou seja, a gente vai ter um registrador especial, que a gente chama de acumulador, e sempre quando a gente passar esse primeiro endereço, a instrução ela vai pegar esse endereço como operando de entrada, vai operar com esse registrador especial do acumulador e vai guardar o resultado no acumulador. Então esse aqui é o tipo mais comum de ser encontrado, né, com um endereço, por causa que ele vai deixar a instrução menor ainda do que a instrução com 2 endereços. E também a gente tem o caso de uma instrução com nenhum endereço, onde todos os operandos eles são implícitos. Um exemplo de instrução com nenhum endereço é quando a gente tem uma máquina de pilha. Então a primeira instrução seria um push A, onde vai pegar o valor de A e empilhar no topo dessa pilha implícita. Depois seria o push B, que ele vai empilhar o valor de B. Depois a gente vai ter uma instrução de add. Então esse add, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dois valores no topo da pilha, vai somar esses valores e armazenar o resultado no topo da pilha implícita. Então esse aqui seria um exemplo de uma instrução com nenhum endereço, nenhuma referência operando. E depois a gente tem o POP-C. Então a gente vai pegar o topo da pilha e armazenar aqui no registrador C. Então a semântica desse programinha seria C é igual a A mais B. Então esse aqui é um exemplo bem interessante e essa máquina de pilha são utilizadas nas calculadoras digitais que a gente tem hoje em dia. Então uma das decisões de projetos para a gente construir um conjunto de instruções é determinar quantos endereços a gente vai suportar para cada instrução. Então quanto mais endereços a gente tiver, mais complexo será o projeto do processador, a gente vai precisar de mais registradores, que isso aqui não seria um problema, porque as operações entre registradores são mais rápidas, e a gente vai ter menos instruções para executar alguma expressão aritmética. E quanto menos endereços a gente tem, a gente vai ter um projeto mais complexo, mas consequentemente a gente vai ter mais instruções geradas em linguagem de máquina. E a busca e execução ela vai ser mais rápida por causa que a decodificação dessa instrução com poucos endereços vai ser mais simples. Então tem esse trade-off a se considerar. Então, decisões de projeto. Em relação ao conjunto de operações, a gente tem que definir quantas operações vão ser suportadas, quais operações e quão complexas elas são. A gente vai ter a decisão de quais são os tipos de dados, né? Se a gente vai ter tipo de dados inteiros, ponto flutuante, algum tipo de caractere, assim como a gente tem no suporte de alguma linguagem de alto nível. E a gente vai ter a questão do formato das instruções, né? A quantidade de campos e o tamanho de bit, né? O comprimento dessas instruções em bit, né? Que seria o tamanho do opcode e a quantidade de endereços para cada instrução. A gente vai ter a relação quantos registradores vão ser necessários no nosso projeto e quais operações vão ser suportadas com esses registradores. E também a gente vai ter a decisão sobre os modos de endereçamento, que é a forma que a gente vai acessar um dado na memória principal, que a gente vai ver mais tarde nessa aula.
Então a gente pode ter alguns tipos de operandos. Então um tipo seria o tipo de endereços, onde esse endereço seria tanto para acessar algum valor na memória principal, como para indicar qual que seria a próxima instrução a ser executada, em uma instrução de desvio condicional, por exemplo. O operando ele pode ser um número, tanto inteiro ou um número de ponto flutuante, ele pode ser um caractere, aí normalizado com o padrão do ASCII, ou pode ser um operando lógico, conjunto de bits ou flags. Em relação ao tipo de operações, a gente já tem aquelas operações que a gente já viu, as operações de lógica, aritmética, transferência de dados, conversão, isso de um valor para outro, né? É comum a gente converter, por exemplo, o inteiro de 32 bits para o inteiro de 16 bits, é um exemplo de operação de conversão. Temos operações de I/O, que é justamente para se comunicar com o dispositivo de entrada e saída. Temos operações de controle de sistema e operações de transferência de controle, que são os desvios condicionais, né? Que são os branches condicionais. Nas operações de transferência de dados, a gente precisa especificar a origem, o destino e a quantidade de dados que vai ser transferido. E existem diferentes instruções para diferentes movimentações de dados, ou uma instrução e diferentes endereços. Ou seja, sempre que a gente quiser transferir, por exemplo, um byte, a gente vai ter um determinado tipo de instrução. Se a gente quiser transferir 2 bytes, a gente vai ter outro tipo de instrução. Se você quiser transferir uma word, vai ter outro tipo. Então, para cada instrução de transferência de dados, a gente vai ter uma instrução única que vai lidar com uma certa quantidade. Na instrução da aritmética, a gente pode ter, então, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. Pode ter, considerando essas operações com inteiro com sinal, sem sinal, pontos flutuantes, e a gente pode também incluir operações de incremento, que é muito comum aí para suportar linguagem de alto nível, como no C, por exemplo, é muito comum a gente estar utilizando o A++, A-, e operações de negação também. Operações de deslocamento e rotação também são operações aí de lógica e também aritmética. Então é comum a gente estar fazendo operações de shift, né? Shift lógico, onde o shift a gente vai ter o shift à direita e o shift à esquerda. Então no shift lógico à direita a gente vai mover os bits para a direita colocando um valor de 0 no elemento mais à esquerda. No shift lógico à esquerda a gente vai mover os bits para a esquerda colocando um valor de 0 no elemento mais à direita. E a gente também tem o que a gente chama de shift aritmético. Então, no shift aritmético é considerado os bits de sinais. Então, o que acontece? No shift à direita, ao invés de você colocar 0 à esquerda, você vai replicar o valor do sinal. Então, sempre quando você move à direita, né, você vai mover os bits à direita e o que você vai colocar é o valor do sinal. Se o sinal for 1, você vai colocar 1. Se o sinal for 0, você vai colocar 0. E já no shift aritmético à esquerda, você vai mover para a esquerda e vai colocar o valor 0 à direita, porque não vai ter essa preocupação aí com o sinal. E a gente tem também as operações de rotação, rotação à direita e rotação à esquerda. Então isso significa, né, que a rotação à direita, o elemento mais à direita ele passa a ser então o elemento mais à esquerda. E na rotação à esquerda, o elemento mais à esquerda ele passa a ser o elemento mais à direita. Então você tem toda essa movimentação de bits. Então essas operações são bem interessantes e ele ajuda a fazer a implementação de algumas operações também de aritmética. A gente tem o tipo de operação aí que lida com os dados lógicos, como por exemplo as bitwise operation, né? A gente tem as operações de AND, de OR, de NOT, a de negação, que a gente chama de operação de inversão, tem o XOR, entre outras operações lógicas. Operação de conversão, aqui a gente tem um exemplo, né, de binário para decimal e vice-versa, ou poderia ser um valor de inteiro para ponto flutuante e vice-versa também. Operações de I/O, a gente pode ter instruções específicas, como a gente viu lá na nossa aula de I/O, ou pode ser aquelas instruções mapeadas na memória principal. Então a gente utilizaria tanto as instruções de memória principal para também acessar o dispositivo de entrada e saída. Então pode ser via movimentação de dados, né, aqui mapeado em memória, e também pode ocorrer através do DMA, que a gente já estudou também. A gente tem operações de controle de sistemas que lidam com instruções privilegiadas. Normalmente aí existem instruções que podem acessar a cache do processador, né, as memórias caches. Tem instruções que vão ser utilizadas somente pelo sistema operacional, entre outras. A CPU ela precisa mudar o estado de operação e também tem aí para uso do sistema operacional. As instruções de transferência de controle, a gente tem os desvios, que a gente normalmente costuma usar nas linguagens de alto nível, né, como o if, o goto,
o for, né, o while, a gente tem as instruções de salto, que a gente chama de jump. Então, normalmente aqui, ó, incremente e salte se o valor for 0. Então, nesse exemplo, esse incrementar e saltar se for 0 seria a instrução ISZ register 1, né? Então, se o valor de register 1 for 0, então vai soltar para algum determinado endereço. A gente tem aqui um exemplo de instrução de branch xxx, vai pular para o próximo endereço. E temos aqui uma adição, tá bom? E pode também ser as subrotinas. Então imagine que a gente tem uma função e a gente vai querer fazer essa chamada dessa função, né? Isso aí para reaproveitar o código. Então a chamada de função também é considerada uma operação de transferência de controle e é comum em praticamente todos os conjuntos de instruções de processadores. Então aqui a gente tem um exemplo de como seriam instruções de desvio. Então nesse nosso exemplo a gente vai ter a nossa instrução e vamos executar uma instrução de sub, XY, e depois um de branch 0, BRZ, e vai pular para o 211. Então nesse momento, a próxima instrução, né, o program counter, ele seria atualizado com o endereço 211 e não com o endereço 204, por exemplo. Então isso aqui seria uma condição, um branch condicional, tá? E a gente poderia ter mais à frente uma outra instrução de controle, né? Esse BRE, para pular se R1 e R2 forem iguais. Então se R1 for igual a R2, pule para o endereço 235. Tá? Então aqui é outro exemplo de branch condicional. E aqui no endereço 210 a gente tem esse branch incondicional, que é um jump. Então pule para o endereço 202. Então sempre quando chegar aqui vai pular para o endereço 202. Então aqui a gente percebe, né, que a gente tem uma lógica aqui de laço. A gente vê como é que o laço poderia ser implementado nessa situação. Além disso, a gente pode ter procedimentos alinhados. Então aqui nesse nosso exemplo a gente tem o nosso programa principal e no meio da execução a gente tem aqui uma função, né, uma instrução de call. Então normalmente a instrução de call ele vai fazer a chamada de uma função. Então aqui vai ter call proc1. Nesse momento o program counter vai ser atualizado com o primeiro endereço da função proc1. Então a gente pode acompanhar aqui, né, que primeiramente a gente vai para proc1, lá no proc1, né, que é a primeira procedure, ele vai ter duas chamadas para proc2. Então no momento que é feita a chamada do proc2, ele vai para o primeiro endereço, né, a primeira instrução do proc2, e a gente vê que o proc2 não tem nenhuma chamada, a gente executa normalmente, né, o proc2 volta lá para o proc1, continua executando as instruções de proc1, vai fazer a segunda chamada para o proc2, volta novamente lá para a primeira instrução do proc2, né? Executa novamente toda a função do proc2 e volta novamente para o proc1. E assim a gente finaliza de executar o proc1, retornando para a nossa função principal, né? Programa principal. E aí a gente continua o nosso processamento. Então isso aqui são exemplos de transferência de controle. Chamadas de funções, chamadas de subrotinas são muito utilizadas. E para que seja possível fazer essas chamadas de funções aninhadas, a gente utiliza a região de memória chamada de pilha. Então aqui a gente tem no nosso primeiro exemplo, que a nossa pilha aqui, vamos dizer que ela está vazia. No momento que a gente faz a chamada de proc1, né, a gente vai empilhar qual que seria o endereço de retorno da função. Então a gente vai armazenar qual que seria o próximo endereço do programa principal e a gente vai fazer a chamada lá da primeira instrução do proc1. No momento que a gente chama o procedimento proc2 dentro do proc1, a gente vai empilhar qual que seria o endereço de retorno do proc1. E assim a execução vai para a primeira instrução do proc2. Então quando a gente finaliza a execução do proc2, então é feito o desempilhamento. Então no final do proc2, ele vai olhar o topo da pilha, vai ver o endereço de retorno e vai desempilhar. Então depois do retorno a gente só vai ter aqui então somente um elemento na pilha, que seria o endereço de retorno para a função principal. Só que aí no proc1 são duas chamadas para o proc2, né? Então a gente vai fazer novamente a chamada para o proc2 e vai armazenar qual que seria o endereço de retorno para o proc1. Então reparem, né, que aqui é o endereço 4651, que é diferente da primeira chamada. A primeira chamada foi o endereço 4601, agora é 4651. E depois da execução do proc2, vai voltar novamente para o proc1, e depois da execução do proc1, volta novamente ao programa principal, né, a função main. E assim a gente termina o nosso programa. Então, a região de memória de pilhas são utilizadas no decorrer do processo de uma chamada de função dessa forma.
Uma outra questão que existe no projeto de um processador é saber como é que é a ordem dos bytes, né? Como que a gente vai ler e armazenar números que ocupam mais de 1 byte. Como é que é feito isso? Então aqui a gente tem esse exemplo, tá, em hexadecimal, onde cada caractere ele representa 4 bits, então 1 byte eles são 2 caracteres em hexadecimais. Então nesse nosso exemplo a gente vai ter 4 vezes 8 bits e eles podem ser organizados das seguintes formas. Então aqui a gente tem o endereço da memória principal, tá? Começa no endereço 184, aí temos ali o endereço 185, 186, 187, isso aqui da memória principal. E a memória principal, ela é endereçada por bytes, então cada endereço a gente vai armazenar 1 byte. Então como é que ficaria naquele nosso exemplo, né? Os valores de 1 até 8. Então a gente poderia, nesse primeiro exemplo, armazenar da seguinte forma. A gente pegaria os caracteres, né, o byte 12 armazenaria no endereço 184, depois pegaria o 34, armazenaria no endereço 185, depois o 56 armazenaria no 186, depois o 78 armazenaria no 187. Ou seja, a gente pegaria os bytes mais significativos e armazenaria nos primeiros endereços da memória principal. Mas também a gente poderia organizar de outra forma. A gente poderia começar, então, dos endereços menos significativos. Então, começaria com 78. Então, eu pegaria primeiro o 78, armazenaria no endereço 184, depois o 56 no 185, depois o 34 armazenaria no endereço 186 e, por último, o byte 12 armazenaria no endereço 187. Então, existem essas duas formas que a gente pode estar organizando. Então, esse problema de ordenação dos bytes, como é que eles são gravados na memória principal, ele é um problema chamado de engine. A gente tem que definir qual é a engine da nossa arquitetura de processador. Então, o processador ele pode ser implementado como Big Engine ou Little Engine. Então, na implementação do Big Engine, a gente tem que o byte mais significante, ou seja, o byte mais à esquerda, ele vai ser guardado no menor endereço. E assim por diante, até você ler o byte menos significante. Então, esse do Big Engine seria o caso lá do slide anterior com a coluna do valor 1. No caso do Little Engine, o byte mais significante ele vai ser armazenado então no maior endereço, que é o caso da direita no slide anterior, que seria lá a coluna de valor 2. Então, se a gente vou voltar aqui, então no Big End a gente vê que o byte mais significante, que é o byte 12, ele vai ser guardado no menor endereço, e no Little Engine, o byte mais significante ele vai ser guardado no maior endereço, que seria o endereço 187. Então as arquiteturas podem ter um desses dois tipos de engines ou suportar os dois tipos, como é o caso da arquitetura do ARM. Então aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria, né, o Little Engine e o Big Engine. Então aqui a gente tem o nosso programa, né, onde cada uma dessas instruções elas vão estar armazenadas em algum endereço da memória principal, que está sendo representado aqui em hexadecimal. Tá? Então aqui a gente tem, na tabela esquerda vai ser a organização do Big Engine e na tabela direita seria do Little Engine. Então a gente começa com o endereço de cima é o 0, aí depois é 8, 10, 18 e cada um desses posições de endereço ela armazena 8 bytes, né? Uma arquitetura aqui de 64 bits. Então aqui a gente começa a ver que no Big Engine a gente começa que cada célula, cada posição da memória, né, ele começa da esquerda para a direita, né? Endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então no Big Engine, os valores mais significantes, né, os bytes mais significantes, são guardados nos valores menores. Então aqui nesse primeiro exemplo a gente vê que essa instrução começa com byte 11, depois com byte 12. A gente vê que o 11 ele é armazenado no endereço 0, o 12 é armazenado aqui no endereço 01. E aí depois vem um 13 no 02, um 4 no 03, e assim sucessivamente. Se a gente for olhar lá no caso do Little Engine, né, a gente vê que no Little Engine, novamente, né, de cima para baixo, a gente começa no endereço 0, depois 8, 10, tá? E dentro de cada posição, a gente vê que os primeiros endereços, eles começam a contar da direita para a esquerda, né? Então a gente começa da direita para a esquerda, né, tendo o endereço 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E da mesma instrução, a primeira instrução que tem o byte 1 e 12, o 1, ele, ao invés de ser armazenado no 00, ele vai guardar no último endereço, né, correspondente a ele. Então, o 1 ele seria guardado no endereço 03, 12 seria no 02, 13 seria no 01 e 14 seria no 00. Tá? Então, a gente consegue perceber, né, essa diferença. Né? Eles ficam de formas inversas armazenados na memória principal.
Então, muitas vezes, dependendo do programa que a gente utiliza, né, da nossa arquitetura, é importante saber qual que é o tipo de engine da arquitetura. Então, normalmente, as arquiteturas x86, elas são com a ordem do Big Endian. Então aqui a gente tem outro exemplo, como é que ficaria na memória, né? A gente teria aqui o 00, ele teria lá as instruções 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e assim por diante, enquanto no Little Endian seria inversamente, né? Ele começaria com 14, 13, 12, 11 e assim por diante. Então agora a gente vai ver a última decisão de projeto, que seria os modos de endereçamento, que são a forma que a gente consegue gerar um endereço efetivo para acessar o dado na memória principal. Então a gente possui vários modos de endereçamento. A gente tem aqui o modo de endereçamento imediato, o direto, indireto, registrador, registrador indireto, deslocamento ou indexado, e o modo de endereçamento de pilha. Então vamos ver cada um desses módulos. O modo de endereçamento imediato, o operando, ele é parte da instrução, ou seja, vai ter um campo da instrução que ele vai ser de fato o valor que a gente vai precisar. Então nesse modo de endereçamento a gente não precisa ter nenhum acesso à memória principal. Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, né, ADD5, ou seja, a gente vai adicionar 5 ao conteúdo do acumulador, ou seja, 5 ele é o próprio valor que a gente precisaria utilizar. Então não possui referência à memória para buscar os dados e ele é o mais rápido que tem. Só que o contra dele é que ele tem um intervalo limitado, porque como ele é um campo da instrução, normalmente, né, uma instrução total ela tem 32 bits ou 64 bits. E se a gente, por exemplo, reservasse somente 4 bits para esse operando imediato, o valor máximo que ele poderia ter seria 2 elevado a 4 menos 1, ou seja, esse operando poderia somente representar os valores de 0 até o valor 15. Então tem esse contra, mas esse aqui seria a solução mais rápida. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria uma instrução, ela teria o opcode e teria aqui qual seria o seu operando para ele utilizar como operando de entrada e fazer o processamento. O segundo modo de endereçamento seria o endereçamento direto, onde vai ter um campo na instrução que vai representar de fato o endereço onde vai estar armazenado o operando que você vai precisar. Então no nosso exemplo, ADD-A, onde esse A ele é uma referência onde o operando está armazenado. Então a gente vai adicionar o conteúdo da célula A na memória principal ao acumulador. A gente vai olhar o endereço A da memória principal e vai somar com o acumulador e armazenar o resultado no acumulador. Então vai ter somente uma única referência à memória principal e não vai ter nenhum cálculo extra para descobrir o endereço efetivo. O endereço que está no campo é o endereço de fato que vai acessar a memória principal. Um contra desse tipo de modo de endereçamento é o espaço de endereçamento limitado. Então, como ele é um campo dentro da instrução, então a gente tem, por exemplo, 16 bits somente para representar a memória principal. Com 16 bits, a gente só consegue ler uma memória até 64 kilobytes. E hoje em dia é comum a gente ter computadores, por exemplo, com mais de 8 GB de memória principais. Então a gente conseguir endereçar somente de 16 KB é muito pouco. Então esse seria o contra do modo de endereçamento direto. Então aqui seria o nosso exemplo, a nossa instrução ela vai ter então o campo opcode e vai ter um campo de endereço do operando A. E a gente faria então, esse endereço seria o endereço de fato, né, o endereço efetivo da memória principal, e a gente obteria esse operando da memória principal para fazer a nossa operação da instrução. Próximo modo de endereçamento é o endereçamento indireto. Então, no endereçamento indireto, a gente vai ter um campo de endereçamento que ele vai conter o endereço da memória, e esse endereço da memória ele vai conter também um endereço para a memória do operando. Então, a instrução ela vai ter um campo que vai conter um endereço na memória, e o valor desse endereço ele vai ser um outro endereço para a memória, que vai apontar para o operando que de fato a gente quer. Então, um exemplo que a gente tem é, por exemplo, ADD-A, onde o A está entre parênteses. Então, sempre quando a gente está com um valor entre parênteses, significa que a gente vai querer acessar o valor que está armazenado na memória. Então, primeiro vai ser acessado o valor A. Como esse valor A também é um endereço, a gente vai acessar esse endereço dentro da referência de A. Aí, nesse endereço que vai ser encontrado o operando para ser utilizado para a operação. A vantagem do modo indireto é que o espaço de endereçamento ele vai ser muito maior,
porque o endereço ele vai estar armazenado na memória principal. E o tamanho do valor na memória principal ele é de acordo com a arquitetura do processador. Então, se a gente tem uma arquitetura de 32 bits, por exemplo, o tamanho desse endereço vai ser 32 bits. E com 32 bits a gente consegue endereçar até 2 elevado a n endereços, né? 32 bits ele chega aí a 4 gigabytes de endereçamento. Então vai ser possível representar 2 elevado a n, onde n é o tamanho da palavra, né? Normalmente é 32 bits ou 64 bits. E poderia ter vários níveis para encontrar o valor de fato. Então aqui seria 3 níveis de indireção, né? A gente teria que acessar 3 vezes a memória para descobrir qual que é o valor do operando de fato. Então a desvantagem do modo indireto é que ele precisa de múltiplos acessos à memória principal para encontrar o valor do operando. Então por isso ele é o modo de endereçamento mais lento. A gente já viu que o tempo de acesso à memória principal é muito mais lento do que o tempo que o processador demora para executar uma instrução. Então esse é o tipo de modo de endereçamento que é menos utilizado. Então aqui a gente tem um exemplo, a nossa instrução ela vai ter o campo opcode e vai ter o campo de endereço de A. Então nesse endereço de A a gente vai acessar o valor na memória principal e o valor da memória principal vai ser um ponteiro para o operando de fato. Aí a gente vai fazer o segundo acesso a essa região do operando e vai obter o valor do operando para fazer o processamento, para utilizar ele aí fazendo a operação da instrução. Então aqui reparem que a gente vai ter 2 acessos à memória principal. O próximo modo de endereçamento é o endereçamento registrador. Então, o campo de endereço lá na instrução, ele vai estar referenciando algum registrador. Então, isso significa que operando a ser utilizado, ele vai estar armazenado no banco de registradores. Então, a gente tem algumas vantagens que o número de registradores ele é muito limitado. Então, com isso, a gente precisa de uma pouca quantidade de bits para conseguir endereçar cada um desses registradores. E com isso as instruções elas conseguem ser mais curtas e é a forma mais rápida da gente buscar os operandos das instruções, já que os registradores eles são as memórias mais rápidas que a gente tem. Além disso, ele não tem nenhum acesso à memória e a execução dele é muito rápida. O único contra é que o espaço de endereçamento ele é limitado pela questão aí da quantidade de registradores que a gente tem disponível no nosso processador. Então, vários registradores ajudam a melhorar o desempenho. Então, requer uma boa programação no assembly ou compilador. Né? Programação em si, a gente consegue estar acessando diretamente esse registrador por meio dessa palavra reservada. Né? A gente tem lá a nossa variável, né? A gente consegue usar register int A. Então, o compilador ele vai guardar o valor de A diretamente em um registrador. Né? E ele vai deixar esse acesso exclusivo para ele. Então aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria. A nossa instrução teria então um campo opcode e o outro campo que seria o endereço do registrador R. E esse endereço utilizaria lá no banco de registradores para obter o nosso operando que vai ser operado pela instrução, que vai ser processado pela instrução. O próximo modo de endereçamento é o registrador indireto, onde o operando ele vai estar em uma célula de memória apontada pelo registrador R. Então, nesse modo, a instrução ela vai ter lá o campo, que é o endereço do registrador R, e o valor do registrador R ele vai ser um endereço para a memória principal, onde ela vai conter o operando a ser lido. Então, esse tipo de endereçamento ele vai ter um maior espaço de endereçamento, vai ser 2 elevado a n, já que o valor armazenado no registrador ele tem o tamanho de uma palavra na memória, né? Já que a gente utiliza instruções que salvam o valor da memória no registrador. Então, a arquitetura de processador, 32 bits, 64 bits, ela determina o valor que é salvo nos registradores. A gente tem, então, um espaço de endereçamento parecido com o modo de endereçamento indireto. E a gente precisa de um acesso a menos à memória que o endereçamento indireto. Então, essa é uma vantagem do registrador indireto. Então, como é que seria esse tipo de modo de endereçamento? A gente vai ter a nossa instrução com o opcode e vai ter um endereço para o registrador R. Então, no momento da execução, a gente vai acessar o banco de registradores, vai ler lá o valor desse registrador R. O valor desse registrador R ele vai ser um ponteiro que vai ser o endereço para a memória principal. E a gente vai ler a memória principal, obtendo o nosso operando que vai ser executado pela instrução. O próximo modo de endereçamento vai ser o endereçamento por deslocamento ou indexado. Nesse modo, o endereço efetivo ele é calculado através de 2 campos da instrução. A gente vai ter um campo que aqui é chamado de R, onde ele vai conter o endereço do registrador, e esse registrador ele vai ter um endereço base da memória principal. E a gente vai ter o campo A,
que é um valor inteiro que contém um deslocamento desse endereço base. Então, o endereço efetivo ele vai ser a soma do deslocamento mais o endereço base que está no registrador R. Então, a instrução ela vai precisar de dois endereços. Um é a referência ao registrador R e o outro vai ser o próprio operando A. E o A ele é o valor do deslocamento, o R seria o endereço do registrador base. Agora, a gente também consegue estar invertendo. A gente pode considerar que o A ele vai ser o endereço base e o R ele vai conter o valor de deslocamento. A gente representaria, então, dessa forma. Então, esse tipo de modo de deslocamento ele é bem comum porque ele facilita a implementação das estruturas de vetores, né? Os arrays, matrizes que a gente utiliza nas linguagens de alto nível, porque a gente tem sempre o endereço base do nosso vetor e a gente quer acessar um elemento por modo de deslocamento. Então, utilizando desse modo, ele facilita a implementação de vetores, né? Acessar os elementos de cada vetor. Então aqui a gente tem como é que seria o exemplo, a gente vai ter a nossa instrução, o campo opcode, vai ter a referência ao registrador R, né, o endereço do registrador R, e vai ter o campo de deslocamento, que seria o nosso valor A. Então vai ser acessado o banco de registradores, né, a gente vai ler o endereço de A e vai somar com o campo de deslocamento. Então o resultado dessa soma vai ser o endereço efetivo, que vai ser utilizado para acessar a memória principal, e assim a gente vai conseguir obter o nosso operando e utilizar esse operando para fazer as operações da instrução, né, para fazer o processamento da instrução. A gente pode ter algumas variações com esse tipo de deslocamento, né? A gente pode ter, por exemplo, o deslocamento em relação ao conteúdo de algum registrador fixo, como esse exemplo aqui utilizando o Program Counter, onde o endereço efetivo ele vai ser o endereço do Program Counter mais algum deslocamento do campo A. Esse tipo de variante explora o princípio de localidade, né? Normalmente quando a gente busca uma instrução na memória, a gente vai guardar na memória cache de instrução. Então se a gente for deslocar, né, apontar o próximo endereço com base no Program Counter, provavelmente a próxima instrução ela vai estar também na memória cache de instrução. Então isso aqui explora o princípio de localidade. A gente pode ter uma variante, por exemplo, onde a gente vai mudar, né? Ao invés de A ser o valor do deslocamento, ele vai representar o endereço base e o R ele vai ter o valor de deslocamento. Então o endereço efetivo calcularia da mesma forma de A mais R. Então seria bom para vetores, por exemplo. E tem outras demais variantes. E a gente pode ter outras combinações, como por exemplo o pós-indexado, onde R ele contém o endereço base e o A ele seria o deslocamento. Então aqui a gente precisaria estar acessando algum endereço para obter o valor de deslocamento e assim somar com o endereço base. Ou a gente pode ter um pré-indexado, que a gente primeiramente vai pegar o valor base, somar com o deslocamento e acessar o valor desse endereço para ser o endereço efetivo. Então a gente tem diversas combinações com esse modo de endereçamento. E o último modo de endereçamento seria o endereçamento por pilha, onde o operando está implicitamente no topo da pilha. Então, como exemplo, a gente viu lá o exemplo de instrução com 0 operandos, com 0 endereços. Então aqui no add, por exemplo, ele vai somar os dois elementos do topo e armazenar o resultado no topo. Então a gente não tem campo de endereçamento. Uma outra questão do projeto de construção de instruções é o formato de instruções, que ela vai definir o layout dos bits de uma instrução em termos dos campos, ou seja, vai determinar quantos campos vão ter cada tipo de instrução e o tamanho de cada campo, né, a quantidade de bits de cada campo. Isso vai incluir tanto o opcode e vai indicar o modo de endereçamento de cada operando de forma explícita ou implícita. Então, mais de um formato de instrução pode ser utilizado no mesmo projeto de conjunto de instruções. E esse tamanho da instrução ele pode ser afetado pelo tamanho da memória principal, a organização de memória, a estrutura do barramento, a complexidade do processador, a velocidade do processador. Ele deve ser igual ou múltiplo ao tamanho de uma palavra de memória, né, uma word de memória. Ele deve ser múltiplo do tamanho de um caractere, né, do bit, ou seja, ele tem que ser múltiplo de potência de 2 e de números inteiros. Então tem essas preocupações para estabelecer qual que seria o tamanho da instrução. E a gente também tem a questão de como os bits são alocados. Então a gente vai definir quantos bits vão ser determinados para o número de modos de endereçamento, o número de operandos, os registradores versus memórias, o número de conjunto de registradores, os intervalos de endereços e a granularidade dos endereços. Então saber quantos bits vão ser alocados para cada campo da instrução
é uma questão bem difícil de ser lidada quando a gente vai construir uma arquitetura do processador. Então, normalmente, quando a gente vê aí um processador de 32 bits, 64 bits, esse número de bits vai determinar qual é o tamanho do formato de instruções da arquitetura do processador. Então, o ideal é que numa arquitetura de processador, todas as instruções, todos os formatos de instruções tenham o mesmo tamanho, para que facilite a etapa de decodificação do processador. A gente pode ter a arquitetura que tem suporte a instruções de tamanho variável. Essas variações podem estar no campo de opcodes ou referências do registrador e memória. Então pode ser mais eficientes e compactas, porque a gente consegue estar economizando bits para esses campos e assim a gente permite colocar um campo maior para referência, aumentando o espaço de endereçamento, por exemplo, mas também ele vai aumentar a complexidade do processador na etapa de decodificação. O processador ele vai ter que saber qual que é o tamanho do opcode dessa instrução que está sendo recebida. Então vai ter que ter um outro campo que vai ajudar o processador a identificar o tamanho do opcode, por exemplo, qual vai ser o tamanho do endereço da memória, tá bom? Então isso complica bastante essas instruções com tamanho variável. E utilizando o tamanho variável, não acaba com a necessidade de relacionar integralmente todos os tamanhos das instruções com o tamanho da Word, porque a gente vai estar acessando a memória principal e as instruções têm que respeitar o tamanho dos dados que é acessado na memória. Então o processador ele não conhece o tamanho da próxima instrução e às vezes múltiplas instruções são buscadas. Então tem essa questão também, Quando você tem instruções com tamanho variáveis, elas vão ficar meio que quebradas na memória principal. Então a gente diz que quando um processador ele suporta instruções com tamanho variável, a gente diz que ele tem o suporte ao formato de instrução irregular, E quando um processador ele tem instruções com o mesmo tamanho, a gente diz que ele tem suporte ao formato regular. Então lembrem disso, pessoal, formato regular, as instruções têm o mesmo tamanho, têm a mesma quantidade de bits. Formato irregular, as instruções têm tamanho variado. Então nessa aula a gente viu as características gerais e as funções de um conjunto de instruções de um processador, vimos as variações que é possível obter para fazer a implementação do ISA. Por exemplo, podemos ter uma instrução com mais de uma referência operando de entrada e saída. Você pode ter diferentes modos de endereçamento para estar acessando um valor que esteja na memória principal. E também a gente viu os tipos de formato de instrução e vimos que pode ser regular, onde todas as instruções têm o mesmo tamanho, ou pode ser irregular, com tamanho variável. Então na próxima aula, pessoal, a gente vai começar a ver um exemplo de implementação do conjunto de instruções focando no processador do MIPS. A gente vai ver com mais detalhes como é que seria o uso de uma linguagem de montagem. Então vamos finalizar nossa aula por aqui. A gente se vê então na próxima aula vendo aí como é que seria a programação com o MIPS. Até mais, pessoal!